No vídeo de hoje eu quero dar 5 dicas de como lidar com julgamentos e comentários de quem não entende sobre autismo. Se a sua família é atípica, assim como a minha, você sabe que não basta todos os desafios que a gente já enfrenta todos os dias com os nossos filhos, a gente ainda é obrigado a lidar com julgamentos e comentários de pessoas que não têm a menor ideia do que é o autismo, de como é o nosso dia a dia, e muitas vezes esses comentários vêm até mesmo de familiares, amigos próximos. Então eu separei aqui 5 dicas para vocês, que eu espero que ajude vocês, assim como eu tento praticar aqui em casa também. Dica número 1. Respire fundo antes de responder. É uma coisa que é muito simples, mas que para mim funciona muito. Eu não sei se você aí já tentou fazer esse exercício, mas já aconteceu comigo, de no momento ali que eu tô com aquela raiva, aquele ódio, que eu tô pronta para dar uma resposta, eu simplesmente respiro fundo e é como se minha alma voltasse para o lugar, e aí ali eu vou avaliar, vale a pena eu gastar energia com essa pessoa? Eu tenho coisa mais importante para fazer, não tenho? E aí só de eu dar essa respirada funda, isso aí que me acalma, e aí eu simplesmente decido se eu vou dar atenção ou se eu só vou ignorar. Dica número 2. Responda com informação e não com agressividade. Muitas vezes esse julgamento ele vem de um lugar de desconhecimento, principalmente quando é de família, de amigos próximos. Então, por exemplo, se o seu filho tá ali, se jogou no chão fazendo uma birra, e aí a sua mãe vira para você e fala: ai, é só uma birra, dá uns tapas que resolve. É muito comum a gente ouvir isso, né? Então, em vez de você responder com agressividade, você pode calmamente simplesmente falar: não é birra, ele tá com uma crise sensorial, é isso que tá acontecendo aqui. E pronto, e aí você tá tendo uma oportunidade de conscientizar aquela pessoa, em vez de bater de frente. Claro, né, que nesse exemplo que eu dei, a prioridade é dar atenção ali para o nosso filho. Mas às vezes ali depois, numa conversa, você pode tentar explicar e geralmente funciona. Você vê que a pessoa se torna muito mais empática a esse tipo de situação. Dica número 3. Responda de forma curta, mais clara. Então, mais uma vez, é você dar informação, não é para ficar dando palestra para ninguém, mas, por exemplo, um exemplo clássico aqui de casa. O Noah, ele tem uma rigidez cognitiva muito forte, ele só bebe água num copinho azul. Então, por exemplo, a minha mãe poderia falar assim pra mim: ah, isso aí é frescura desse menino, deixa ele sem água pra você ver, não vai morrer de sede não, você vai ver se ele não vai beber em qualquer copo. E aí você aproveita essa oportunidade para explicar pra ele: não, mãe, ele não é uma frescura, isso aí é uma rigidez cognitiva, faz parte de quem ele é porque ele é autista. Então, mais uma vez, você está ali conscientizando a pessoa e você está tentando tirar ela desse lugar de ignorância e fazendo ela entender a sua situação. Provavelmente, numa próxima vez, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. Eu estou usando aqui como exemplo a minha mãe, mas isso pode acontecer em qualquer contexto e com qualquer pessoa. Dica número 4. Escolha quando se afastar. Essa dica serve tanto para pessoas estranhas quanto para pessoas próximas também. Então, eu mesmo já tive essa experiência de eu tentar explicar alguma coisa sobre o Noah para um familiar e você vê que a pessoa não está disposta a ouvir, ela está com a cabeça fechada, mas é uma pessoa que é um familiar que eu gosto, que eu não quero, é diferente de um estranho que para mim eu não me importo, eu nunca mais falo e tá tudo bem. Então eu simplesmente mudo de assunto e tá tudo certo. Eu não vou ficar ali querendo provar nada pra ninguém, nem explicando nada, essa pessoa não tem interesse nenhum em evoluir nesse sentido. Então você também tem que saber a hora de se afastar e saber que sobre esse assunto eu não converso com aquela pessoa porque não vale a pena. Dica número 5. Foque na sua rede de apoio. Então o mais importante é a gente entender que as pessoas que estão ali no dia a dia do nosso filho, elas sim importam, a opinião delas no sentido de estarmos alinhados para oferecer um suporte adequado para o Noah. Então, para mim é muito importante que eu e meu marido estejamos alinhados com as mesmas estratégias, a professora, as terapeutas, ou se tiver algum outro cuidador. Essas pessoas sim, eu acho importante você
conversar e todo mundo tá alinhado. Agora, o resto é simplesmente resto, entendeu? Então, realmente não me importa, não é esse o meu foco. Eu não vou ficar gastando minha energia, porque eu já tenho muita coisa para me preocupar com meu filho. Então, os julgamentos, eles doem muitas vezes, né? E as pessoas também têm esse costume de querer pôr um peso nos nossos ombros, mais do que o peso que a gente já carrega. Mas cabe a gente também saber lidar com isso, saber aprender a lidar da melhor maneira possível com esse tipo de situação. Também não vale a pena você ser agressivo, você não precisa disso. E é isso, o que importa é a qualidade de vida dos nossos filhos, o suporte que a gente está oferecendo para eles. Eu já tive a ocasião de ter estranhos querendo dar bronca no Noah, e eu lembro que essa foi a primeira vez que eu me senti muito mal mesmo. Quase gerou um trauma em mim. Tava numa academia com o Noah tava extremamente agitado, extremamente desregulado, a gente tava dentro do vestiário e ele tava batendo no banco, fazendo muito barulho, ele batia muito, ele gritava muito. E aí surgiu uma mulher que tava do outro lado e ela me ignorou totalmente, virou pra ele e falou pra ele ficar quieto e parar de fazer barulho, meio que dando uma bronca nele, com uma postura de quem, já que a mãe não faz, então eu vou fazer. Eu lembro que foi a primeira vez que eu me senti muito mal, como se fosse um preconceito com meu filho, e eu fiquei sem reação, para falar a verdade. Eu não fui agressiva, mas eu fiquei sem reação. Por algum tempo eu fiquei com receio de voltar na academia e encontrar aquela mulher. Eu simplesmente tentei agilizar ali para poder sair daquele lugar com o Noah. Reclamei oficialmente, fui até a recepção imediatamente para mostrar a pessoa e falar o que tinha acontecido ali. Então eu me senti numa situação de preconceito mesmo com o meu filho, mas é isso, eu não fui agressiva e também essa pessoa não me importa. Infelizmente a gente vai passar por esses tipos de situações, são comentários que as pessoas falam, julgamentos, às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, né? Um olhar já diz tudo, principalmente em lugares públicos, mas é isso, o importante é a gente focar nos nossos filhos e no bem-estar deles, e aprender a lidar com isso da melhor maneira possível. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu fiz um artigo bem detalhado, tá lá no site oautismocomoelее.com, dá uma conferida lá e a gente se vê no próximo vídeo.